vocês conseguiram identificar no texto algum vínculo ou alguma ideia com aquilo que nós vimos na aula de segunda-feira? Ou seja, se a aula conseguiu fazer você ver no texto algum paralelo ou algum link com a história da cidade? Faz uma diferença, né? Faz uma diferença quando a gente consegue compreender, quando a gente consegue vincular a informação histórica que tivemos com a observação do texto, com aquilo que o texto está dizendo. Realmente faz uma diferença bastante grande, tá? Bom, nós vamos seguir então o mesmo padrão da semana passada. Eu não tenho problema de ser interrompido. Se você tiver qualquer pergunta, pode ficar à vontade, pode me interromper, não tem problema. Se for alguma coisa muito fora do que estivermos falando, a gente tenta retornar para a aula. Temos doutrinárias, ou algum outro grupo vai chamar de questões mais teológicas, né? Ou da parte teórica da carta. Eu prefiro chamar de doutrina, né? A parte doutrinal da carta, ou a parte ligada mais aos conceitos teológicos. E do capítulo 3, do capítulo 4 ao capítulo 6, nós vamos ver que Paulo está tratando mais das questões práticas, das questões do dia a dia. Você vai perceber que, enquanto na primeira parte do capítulo 1 ao final do capítulo 3, ele vai usar termos mais pesados, né? Termos mais conceituais. Do capítulo 4 ao capítulo 6, ele vai passar a usar termos que estão relacionados ao nosso dia a dia, nossa prática diária da vida cristã. Vai usar a palavra andar, caminhar, né? Para se referir ao dia a dia da prática cristã. Então, nós temos esses dois grandes blocos de matéria no livro de Paulo, na carta de Paulo, que vamos chamar de carta aos Efésios, tal como é nomeada no livro, na Bíblia, né? Por conveniência. Então, nós temos esses dois grandes blocos de matéria. Vocês já haviam percebido isso na leitura da carta? Conseguiram ver isso? Ou não? É importante você observar, muito bem, Emily, muito bem, Renata. É importante você observar que esse é um padrão clássico também, Rosângela. Esse é um padrão clássico dos textos paulinos, tá? Dos escritos paulinos. Só um minutinho. Me dá só um minutinho. Espera aí. Oi, Iô. Pega o bichinho aqui que está me atrapalhando. Só um minuto, gente. Eu não sei como é que abre, você abre. Tá me atrapalhando aqui. Essa é a nossa mascote, ela está fazendo um barulhão aqui, está atrapalhando da aula. Então vou entregar ela para minha esposa aqui, só um minutinho. O que é isso mesmo, né, Tanabi? Eu não tô. Isso é o quê? O que é isso, mano? Oi?
Não deu para ver direito o que é isso. É um furão. Furão? É, ferret. Isso, um furão. Gabriel sabe o que é. Ó. Tá fazendo uma barulheira aqui, tava me atrapalhando, tava me desconcentrando aqui. Mas obrigado aí, desculpa aí. Eu estava dizendo que quando nós estudamos os textos paulinos, você vai perceber que pouquíssimas vezes a epístola aos Coríntios, Tito, não tem essa característica, mas normalmente os textos paulinos eles estão divididos dessa forma. Um bloco de material no início, ele trata das questões doutrinárias, das questões teológicas, e depois ele trata da questão do dia a dia, do andar em Cristo. É uma forma de Paulo dizer que aquilo que você acredita, ele funciona ou ele é a base para aquilo que você vive no seu dia a dia, tá? Então, as epístolas paulinas normalmente ele trabalha desta forma. Como eu te disse na epístola a Tito, já estudaram Tito? Não. Na epístola a Tito, ele trabalha praticamente da mesma forma, porém ele intercala parágrafo por parágrafo. Um parágrafo ele fala de doutrina, outro de prática. Um de doutrina, outro de prática, seguindo uma estrutura intercambial, A, B, A, B, A, B. Né? Nas demais cartas, normalmente ele segue isso, um grande bloco de doutrina e um grande bloco de material prático do dia a dia, do caminhar. E Efésios não foge a essa regra. Então, capítulo 1 ao 3 é doutrinário, do capítulo 4 ao capítulo 6 é a parte prática do dia a dia, do caminhar, ok? Bom, tendo isso em mente, vamos começar a trabalhar o texto em si, tá? O primeiro versículo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Bom, aqui nós encontramos duas grandes questões aqui que nós precisamos observar, tá? Uma outra característica dos escritos paulinos, e aqui a gente está falando, estou aproveitando para te dar algumas dicas de estudos da Paulino, que são característicos da literatura paulina, é que nas introduções de Paulo, né, normalmente ele pincela ou ele toca os grandes temas que ele vai tratar na epístola como um todo. Romanos ele vai fazer isso, aqui em Efésios ele faz isso, Gálatas ele faz isso. Então, quando você for ler um escrito paulino, na introdução, que a gente chama, né, onde está a autoria, a apresentação dele, normalmente ele toca os principais temas que ele vai trabalhar na epístola. Aqui ele toca em duas coisas que são básicas para esta carta. Ele diz: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Bom, é importante nós entendermos que aqui ele está tratando dos dois grandes blocos que eu te falei que vai ter na carta. A questão do ser separado, ser santo, né? É aquilo que acreditam a respeito de si mesmos, que são separados. E o ser santo tem como resultado prático a fidelidade a Deus. E aqui, então, nós precisamos compreender duas questões. Nós precisamos compreender que a palavra santo aqui, ele está usado da mesma forma que é usado no Antigo Testamento. Às vezes, quando nós tratamos do tema santidade, nós perdemos uma área da questão da santidade que, por influência do pietismo, por influência do fundamentalismo cristão, essa ideia da santidade
acabou ficando perdida. Quando nós falamos de santidade, nós temos dois conceitos dentro da questão de santidade. O primeiro deles é o conceito que nós herdamos do Antigo Testamento, que a santidade está ligada à separação, tá? Bom, esse é o primeiro conceito, a gente vai trabalhar um pouquinho nele, porque é disso que Paulo está tratando aqui. E o outro conceito de santidade é aquele conceito de que a santidade eu não gosto da palavra, mas é desenvolvida, tá? Ou seja, você trabalha a tua santidade. Esse é um conceito mais pietista, mais puritano, digamos assim, e que tomou muita força, principalmente no nosso contexto de protestantismo, de igreja evangélica no Brasil. Mas o conceito de santidade primário é aquele conceito de que nós somos separados. Para Paulo, o conceito de santidade não é unicamente essa ideia de você estar longe do pecado, tá? Aliás, para Paulo também tem esse conceito, mas o principal conceito de santidade é aquele conceito de que você é santo porque Deus te santificou. Então veja só, para Paulo, a pessoa ela não é santa porque ela deixa de pecar. Para Paulo, ela é santa porque Deus atuou na vida dela e a santificou, a separou para um propósito. Como era no Antigo Testamento. Lembra, os sacerdotes eles foram santificados, eles foram separados para um propósito, que era servir no templo. As bacias que eram usadas no templo eram santificadas. Por quê? Porque foram separadas para serem usadas no templo. O candelabro era santo por quê? Porque deixou de pecar? Não, o candelabro era santo porque ele foi separado para ser usado no templo. Então, o primeiro conceito de santidade, no conceito paulino, é esse conceito de que nós somos santos porque Deus, por meio de Cristo Jesus, atuou em nossas vidas e nos separou do mundo para um propósito. Então, a primeira coisa que Paulo está falando para os cristãos de Éfeso é que eles são separados, eles são santos. Apesar deles estarem naquela cidade, na cidade de Éfeso, era importante que aqueles cristãos tivessem a concepção de que, ainda que vivendo em Éfeso, na verdade eles eram separados daquela situação para viver uma nova vida. É isso que Deus fez com as nossas vidas. É isso que Deus fez conosco. Para você ter uma ideia de que de que o que eu estou falando é a ideia de Paulo, você precisa ver, por exemplo, lá Coríntios. Lembra na aula passada que nós citamos os capítulos de Coríntios? O capítulo 1 ao 4 era o problema das divisões, o capítulo 5 era o problema do cara que estava dormindo com a mãe, mas com a esposa do pai. O capítulo 6 era os caras que estavam indo em litígio, né? Processando os irmãos uns com os outros. O capítulo 7 era o problema com o matrimônio. O capítulo 8 o problema com os ídolos. Ou seja, a Epístola aos Coríntios é só problema. Só problema. O capítulo 15 não acreditavam mais na ressurreição, ou não estavam acreditando na ressurreição. Porém, apesar de todas essas situações, que era uma igreja extremamente problemática, extremamente dificultosa, no início da carta, Paulo diz que está escrevendo aos santos que estão em Corinto. Então, para Paulo, o conceito de santidade não está ligado à questão do abandono, não está necessariamente ligada à questão do abandono do pecado, mas está intrinsecamente ligado àquilo que Jesus fez na vida do crente e por isso ele é santo. Tá? Eu não estou dizendo com isso que você pode pecar, tá? Longe de mim dizer tal coisa. Mas o que eu estou te dizendo é que nós somos santos não por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós somos santos
por aquilo que Deus fez por nós, por aquilo que Jesus fez por nós. Ok? Então, a primeira coisa que Paulo está falando é que ele está escrevendo para um grupo que é santo, que apesar de viver numa cidade onde a prostituição sagrada corria solta, onde a questão monetária era importantíssimo, onde a venda da escravidão era liberada, né? Vivendo numa cidade extremamente conturbada, Paulo está dizendo que escreveu para aqueles que foram separados daquela situação. Bom, uma vez sendo e tendo o conceito de que são separados daquela situação, de que Deus atuou na vida daquelas pessoas e por isso elas são santas, elas são separadas, espera-se dessas pessoas que sejam fiéis. Entendem o conceito? Os dois grandes blocos de matéria que Paulo vai tratar na carta dele. A questão doutrinária, a questão da teoria, foram separados, são santos, e como consequência dessa separação, como consequência daquilo que Deus fez na vida deles, espera-se que estes que foram separados sejam fiéis a Deus. Fiéis de que forma? Andando em luz, cuidando com as palavras que usam, submetendo-se uns aos outros, usando a armadura de Deus, né? E assim por diante. Então, esse primeiro versículo, Paulo trata ou introduz os dois grandes temas que ele vai tratar na sua carta. Bom, agora, esses caras, eles eram santos e eram fiéis em Cristo Jesus. E esse é um outro tema que vai aparecer na epístola inteira. Um bom exercício no texto aos Efésios é você sublinhar todas as vezes que aparece a palavra em Cristo ou correlatos, né? Às vezes, em vez de falar em Cristo, fala nele, em quem, no amado. São todas expressões que estão ligadas, ou são expressões sinônimas, né? Então, tudo que é possível na vida do crente só é possível por ele estar em Cristo Jesus. Ele só pode ser santo porque ele está em Cristo, e ele só consegue ser fiel porque ele está em Cristo. Então, veja só, o conceito Paulo é um gênio, né? Então, a primeira coisa que Paulo está dizendo é que aquelas pessoas, aquela igreja, ela era santa porque Deus havia atuado na vida deles e os havia separado com um propósito. Esperava-se daquelas pessoas que elas fossem fiéis, mas elas só conseguiriam ser fiéis se estivessem em Cristo Jesus. Em outras palavras, o que Paulo está falando é que tudo depende de estarmos ligados a Cristo. Tudo depende, para sermos santos, separados, estarmos ligados em Cristo, e para correspondermos àquilo que Deus quer de nós, também estarmos em Cristo. Porque não vamos conseguir de nossas próprias forças, ou aqueles crentes não conseguiriam de suas próprias forças, caminharem fielmente. Ou seja, o caminhar fiel, o ser fiel a Cristo, não depende só das tuas forças, ou não depende das tuas forças, depende do agir de Deus também na tua vida. É o Espírito Santo quem te move a caminhar em fidelidade. Seja, bom, a esse grupo de crentes de Éfeso, Paulo diz então que estão em Cristo Jesus, graça a vós, que é uma saudação ligada aos gentios, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E paz, então, era uma saudação judaica, né? De alguma forma, Paulo está unindo aqui as duas saudações que eram muito comuns para os judeus e para os gentios. E eram saudações não necessariamente dentro da igreja, né? Porque a gente está acostumado com essa saudação dentro da igreja, graça e paz,
Isso, mas não. Essa era uma saudação que as pessoas tinham no dia a dia. Igual a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite. Os gregos diziam eirene, né? É, perdão, os gregos diziam charis, que é graça, e os judeus diziam shalom, que é paz, né? O eirene no grego. Então nós temos aí a introdução da carta, e nessa introdução nós já temos aí os dois grandes temas que Paulo vai tratar. Bom, os versículos 3 ao versículo 14 é um dos textos talvez mais importantes da concepção paulina, tá? É um dos textos extremamente profundo, né? E que resume de alguma forma toda a teologia paulina. Esses versos de 3 ao 15 é considerado um hino. Alguns textos, algumas traduções, inclusive, os traz como que em estrofes, né? Provavelmente esses versículos eles eram parte, ou formavam parte de um não é período de louvor, porque isso não era muito, não era parte do culto da época, mas era um cântico, né? Era parte da liturgia da igreja cristã. É importante, ou é interessante, que você se lembra que na estrutura epistolar, que é o gênero literário de Efésios, uma carta ela tem logo após a introdução, onde tem a autoria e os destinatários, uma ação de graças. Uma ação de graças pela vida das pessoas que estão recebendo essa carta. Apesar de nós termos alguma coisa parecida com isso no final do capítulo 1, aqui onde deveria estar essa ação de graças, essa oração de agradecimento, nós temos esse hino, nós temos esse cântico aí. Provavelmente porque, como nós já falamos, esse é um texto circular. Como não é para uma igreja em específica, Paulo provavelmente optou para ter uma oração ou um cântico muito mais abrangente do que o agradecimento por uma igreja em específico, já que o texto era um texto circular. Esse texto ele está dividido, apesar de ser um parágrafo só, ele está dividido em 3 partes, tá? E normalmente eu chamo esse texto de o atuar da Trindade na história da salvação. E como eu te disse, ele é bastante profundo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ler o texto até o versículo 14, vocês acompanham comigo e depois a gente trata um pouco do texto. Eu vou ler e vou tentar demarcar as mudanças, tá bem? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então começa falando do Pai, tá? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É aquilo que o Pai fez na história da salvação. Nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, perante ele, e em amor nos predestinou, então nós temos 3 coisas aí, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Aí entra o que Cristo fez na história da salvação. Segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória. Da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, em Cristo Jesus, nós temos a graça que foi concedida gratuitamente. Em Cristo Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue, a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo,
de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Nele, ou seja, em Cristo Jesus, digo, no qual também fomos feito herança. Então, em Cristo Jesus nós temos a redenção, tá? A redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, o desvendamento dos mistérios, e nós fomos feito herança predestinado segundo o propósito daquele que nos fez, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Você vai perceber que cada uma das partes termina com esse estribilho, para o louvor da sua glória, para o louvor da graça da sua glória, e assim por diante. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E agora, então, o que o Espírito fez, ou tem feito na história da salvação? Nele fomos selados. Então, em Cristo Jesus, nós somos selados. E em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, nós somos selados. E o próprio Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, nós temos aí o atuar de Deus na história da salvação, o atuar de Cristo na história da salvação e a continuidade do atuar do Espírito Santo na história da salvação. Vamos tentar ver um pouquinho de cada uma dessas coisas. E se eu fechar esse parágrafo, para mim já acabou o livro, já está bom demais, tá? Vamos lá, então. Bom, a primeira parte diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a primeira atuação do Pai na história da salvação. Nele nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui nós precisamos relembrar o contexto da cidade de Éfeso. Bom, Éfeso era conhecido, um dos porquês Éfeso se tornou conhecido era toda a questão dos escritos efesinos. Lembram que eram os escritos efesinos? Do que falamos a semana passada? Quando alguém dizia, eu tenho um escrito de Éfeso, um escrito efesino, do que se tratava? De um escrito de magia, lembra? Era daquele que tinha todos os conhecimentos das questões, dos mistérios, né? Das questões espirituais e assim por diante. Então, a primeira coisa que Paulo está falando é que o que Deus fez na história da salvação é ter nos abençoado nas regiões celestiais. Se os crentes de Éfeso viviam correndo atrás dos mistérios, se os crentes de Éfeso viviam correndo atrás de conhecimento espiritual, de conhecimento místico, o que Paulo está dizendo é que aqueles que foram separados em Cristo Jesus, por meio do Pai, o Pai os abençoou nas regiões celestiais. Ou seja, não necessitavam mais correr atrás do misticismo, não precisavam mais correr atrás de todo o conhecimento sobrenatural, o conhecimento que ultrapassa a esfera humana. Por quê? Porque as bênçãos espirituais já haviam sido entregues aos crentes em Éfeso por meio do Pai. Então, pensando na igreja de Éfeso, a primeira coisa que Paulo está dizendo é: eles vivem uma realidade diferente daquela cidade. Se a cidade corre atrás do místico, se a cidade corre atrás dos conhecimentos espirituais, o próprio Pai já abençoou aqueles crentes nas regiões celestiais, tá?
foram abençoados com todas sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse é um outro termo que vai aparecer frequentemente na Epístola aos Efésios, as regiões celestiais. Lembra? Os crentes estavam... A cidade de Éfeso era toda preocupada com o que acontecia no sobrenatural. Eram todos preocupados com o que acontecia nas regiões celestes, né? no além-mundo. O que Paulo está dizendo é que nas regiões celestiais os crentes de Éfeso já estão abençoados. E o texto ele diz que nos abençoou nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A segunda coisa que diz é que ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então diz lá, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Essa é a segunda coisa que Deus nos fez, ou fez por nós. Ele nos escolheu. É importante nós termos o conceito de que é Deus quem nos escolhe. É Deus quem escolheu aquelas pessoas de Éfeso. É Deus quem nos escolhe. A cidade de Éfeso, dos porquês a cidade era conhecida, era porque era a capital religiosa de toda a província de Ásia. Em Éfeso, você poderia escolher o seu Deus. Você poderia escolher um Deus ou vários deuses, né? Você poderia adorar a Diana, você poderia adorar a Serapis, você poderia adorar ao imperador, você poderia adorar a Zeus, você adorar... Tinha literalmente dezenas de deuses que você poderia escolher para adorar. Em outras palavras, você poderia correr atrás do teu Deus. Tá? Bom, a grande diferença na mensagem cristã, a grande diferença no evangelho é que você não escolhe seu Deus. É Deus que escolhe você. A diferença está em que quando eu escolho, eu quem estou indo atrás. Mas quando eu tenho a ideia de que é Deus quem me escolhe, é Deus quem veio ao meu socorro, é Deus quem me pinçou, é Deus quem escolheu a mim, é Deus quem escolheu a você. Na história da salvação da humanidade, Deus é quem escolheu os seus. É Ele quem te escolheu. Tem os meninos aqui, as meninas talvez não entendam muito isso, mas sabe na pelada, no jogo de futebol, quando tem que tirar para o ímpar e escolher, né? Normalmente a gente vai escolhendo os melhores primeiro, né? É o que Deus fez. Deus escolheu a nós. Deus te escolheu. Essa é a escolha de Deus pela sua vida. Você não tem um Deus para escolher. Não é você quem corre atrás de Deus. É Deus quem vai até a tua presença, que vai até você. E essa é a história da salvação. Quando você for observar o relacionamento de Deus com a humanidade, sempre vai ser assim. Lembra da história de Adão e Eva? Quando eles pecaram? O que foi que aconteceu? Comeram a maçã lá, né? E viram que haviam pecado, se ajoelharam e disseram: "Oh, Deus, me perdoa porque eu pequei". Não. Foi Deus que foi até eles e diz: "Por que vocês estão se cobrindo?" "Ah, porque comemos". É Deus quem procurou Adão e Eva. Quando houve o primeiro assassinato, quando
Caim matou Abel. Após o assassinato, Caim caiu de joelhos e diz: ai, meu Deus, o que eu fiz? Pequei, errei. Não. Foi Deus quem procurou Caim e diz: Caim, cadê teu irmão Abel? O que foi que você fez com ele, Caim? Não é? É Deus quem nos procura. É Deus que vem até nós. Não fomos nós que fomos até o céu para procurar a Deus. Foi Deus quem desceu dos céus à terra para oferecer-nos a salvação por meio de Cristo Jesus. Bom, então Deus nos abençoou em todas as regiões celestiais e Deus te escolheu, diz o texto aqui. Te escolheu antes da fundação do mundo. Antes que você pudesse fazer bem ou mal, tal como a história de Esaú e Isaac, né? Lá mencionado em Romanos. Antes de qualquer coisa, antes do mundo ser criado, Deus escolheu aqueles crentes em Éfeso, Deus escolheu a tua vida, Deus escolhe os seus na história da humanidade. Ele escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante eles. A escolha de Deus não é uma escolha sem propósito. A escolha de Deus é para te tirar deste mundo e dar um propósito para a tua vida. Aqueles cristãos em Éfeso, Paulo está dizendo, olha, Deus os escolheu, vocês não precisam correr mais atrás daquele outro Deus, não precisam ir mais ao templo de Diana para serem abençoados na sua fertilidade, não precisam ir mais no templo de Serapis para receberem uma cura, não precisam mais servir ao imperador como Quírios, não precisam correr mais atrás dos seus deuses. Por quê? Porque vocês já pertencem a Deus. Vocês são propriedades de Deus a partir de agora. E Deus os escolheu para vocês serem separados e serem irrepreensíveis. As mesmas palavras praticamente que foi usado lá no primeiro versículo. Serem santos e fiéis, né? Estarem num relacionamento correto com Ele. Então, Deus nos para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. E em terceiro lugar, vai dizer que Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Na verdade, o texto diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Bom, aqui nós temos uma discussão que dura milênios, né? Aqui nós temos uma discussão que dura centenas de anos, desde Agostinho, passando por tantos outros teólogos, e claro que não vai ser numa aula de 1h30 que nós vamos tentar definir alguma coisa. Claro, vocês já devem perceber, estou falando sobre a bendita predestinação, né? Um tema aí bastante espinhoso. Eu quero te chamar a atenção não para a palavra predestinação, porque apesar de nós brigarmos tanto, apesar de nós gastarmos tanto tempo com essa palavrinha, nós esquecemos da palavra anterior a essa nesse texto. Qual que é a palavra anterior a essa no texto? Conseguiram ver? Em amor, exatamente. Isso, é isso aí, Gabriel. Isso aí, Rosângela, Gleice. Seja lá como você compreenda a palavra predestinação, tá? E aqui, en passant, vamos citar aí várias opções, tá? Você pode acreditar na predestinação porque ela é oriunda da onisciência, Deus sabe, por isso predestinou. Você pode acreditar na predestinação porque Deus conhecia aquilo que a pessoa ia fazer ou não ia fazer. Você pode acreditar na predestinação como sendo um decreto de Deus. Você pode acreditar na predestinação próximo do armenianismo, que
foi predestinado de acordo com os seus atos. Você pode ser mais calvinista e ser infralapsariano, supralapsariano. Você pode acreditar na predestinação da forma que você quiser. Você só não pode tirar ela daí do texto porque ela está, né? Mas o que você não pode de nenhuma forma é perder a motivação de Deus para nos predestinar. A motivação de Deus na predestinação é o seu próprio amor. Então, seja lá como você compreenda o termo proorizo, predestinar, que é destinar de antemão, seja lá como você compreenda esse texto, e nós não vamos aprofundar-se nele agora, você não pode perder, e isso é o que eu quero que você entenda, que a predestinação é um ato de amor para com os seus. Então, quando diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, né, em amor nos predestinou, ele está dizendo que aqueles crentes em Éfeso foram o propósito do amor de Deus para com eles, que os escolheu. Assim como é pela tua vida, para com a minha vida, para com a vida de todos aqueles que acreditam no Senhor. A salvação, seja ela da forma que você entenda que aconteça, é um ato de amor de Deus para com a tua vida, é um ato de amor de Deus para conosco. O cristão efesino necessitava entender que a sua relação com Deus estava baseada em Deus os ter escolhido. E essa escolha de Deus é fruto do amor dele para com eles. A cidade de Éfeso, apesar de tantos deuses e apesar de tanto Eros, né, por causa do templo de Diana, carecia de ágape. A cidade de Éfeso, apesar de ter tantas manifestações de amor por meio da deusa Diana, né, eles não compreendiam o amor no sentido sacrificial, o amor no sentido de entrega, que é o amor de Deus para com aqueles crentes. Então, o que Paulo está dizendo para aqueles crentes é que o agir de Deus na história da salvação é um ato de amor, fazendo com que aqueles crentes de Éfeso fossem escolhidos. E assim continua em toda a história da salvação, para com a tua vida, para com a minha vida, para com as nossas vidas. Ser predestinado é entender que Deus te ama. Seja lá como você entenda a questão da predestinação. É o amor de Deus que leva o homem a uma relação correta com a espiritualidade. Tá? Enquanto na cidade de Éfeso, para você receber alguma bênção, você precisava caminhar em direção a ela. Para você receber algum fruto da religiosidade, você precisava dar uma contrapartida, né? Precisava sacrificar o touro lá no templo de Serapis para poder receber a cura, precisava participar da orgia com a sacerdotisa no templo de Diana, precisava queimar o incenso no templo do imperador. Então, você sempre precisava fazer alguma coisa para receber a contrapartida do Deus em favor da tua vida. A diferença na mensagem cristã é que você não precisa fazer nada. É o ato de amor de Deus quem te procura. É o ato do amor de Deus quem vai até você. É Deus quem encaminha na tua direção. É o amor de Deus quem está indo em tua direção. Diga-se de passagem, esse é o grande diferencial da mensagem do Evangelho, e que, por incrível que pareça, nós temos perdido. Ou seja, que nós não precisamos fazer nada.
que a nossa salvação, a nossa vida cristã depende da graça e do amor de Deus para conosco. Deus não pede sacrifício de nós. É a graça de Deus, é o amor de Deus que atua em nossas vidas. É a benevolência dele quem atua em nossas vidas. É a benevolência dele que atua naqueles crentes de Éfeso. É ele quem nos procura. Então, é importante nós termos esse conceito de que é o amor de Deus quem atua na história da salvação, levando o homem a um relacionamento correto com o divino. Não precisamos de fazer mais nada. O que tinha que ser feito, Cristo fez por nós. Se você vai fazer alguma coisa para Deus, é resultado do teu amor para com Ele, não é moeda de troca. Nós não podemos comprar o amor de Deus. Nós não podemos comprar o atuar de Deus para conosco. Nós não precisamos sacrificar bois, nós não precisamos sacrificar incenso, nós não precisamos de nada disso. Deus atua em nosso favor por sua graça, por sua misericórdia, por sua benevolência, e é o fruto do amor dele quem nos leva a ter um relacionamento correto com a divindade ou com ele mesmo. Ok? Bem, uma vez definida então a história da participação do Pai, uma vez definida a participação do Pai na história da salvação, passa a discorrer ou a cantar, né, sobre a função do Filho e sua atuação para que tivéssemos a vida transformada, ok? Ou para mostrar como a vida daqueles crentes haviam sido transformadas e, por consequência, aplicarmos isso às nossas vidas. A primeira coisa que diz de Cristo Jesus é que nele temos a redenção por meio do seu sangue. Encontraram aí? Verso 7. Diz assim, no qual, ou seja, no amado... perdão, antes de entrarmos nisso, antes de entrarmos no Filho, tem uma palavrinha que eu pulei aqui que precisamos prestar atenção. Diz que o Pai fez tudo isso, nos abençoou, né? Nos escolheu e em amor nos predestinou. De que forma? Gratuitamente. Essa palavra é uma palavra de suma importância dentro do contexto de Éfeso. Junto com a palavra gratuito, você encontra outras palavras que estão relacionadas ligadas a comércio, né? Ricamente, e várias outras palavras que estão relacionadas à questão monetária, que estão relacionadas à questão de pagamento. O Pai fez tudo isso sem esperar nenhum pagamento em troca, tá? O que o Pai fez foi gratuitamente. Aquela cidade que estava acostumada a comprar de tudo, a ter de tudo para ser comprado, todas as mercadorias chegavam a Éfeso, tudo precisava de dinheiro. Eu não comentei com vocês, mas o templo de Diana funcionava como um banco, inclusive. As pessoas muito ricas deixavam dinheiro lá para as sacerdotisas poderem administrar. Era a capital financeira, então, de toda a Ásia. Tá? Os grandes banqueiros estavam ali, os cargueiros passavam por ali, vendia-se e comprava-se de tudo em Éfeso. A única coisa que não era possível comprar era a graça de Deus, porque ele o fazia gratuitamente por meio de Cristo Jesus. Amados, nós somos abençoados, nós somos escolhidos, em amor somos predestinados, e isso tudo gratuitamente. Deus não te cobra nada. Deus não te cobra nada em troca disso. Ele o faz porque ele nos ama. E quando nós devolvemos alguma coisa a Deus, deve ser fruto também da nossa gratidão e do nosso amor para com Deus.
não para cobrir os nossos pecados, não para melhorarmos de vida, não para, porque nós não podemos fazer nada disso. Quem pode fazer isso é Deus por nós. Nós não podemos mover uma agulha com relação às nossas próprias vidas, com relação a melhorarmos as nossas vidas. É Deus quem faz isso por nós. É o mover dele, é o mover do Espírito dele, e tudo isso gratuitamente. Tudo isso por meio da sua graça atuando em nossas vidas. Bom, voltando aqui então agora, no verso 7 diz, no amado, né, no qual temos a redenção por meio do seu sangue. A primeira ação propiciada por Cristo Jesus para aquela cidade, ou para aquela igreja, para aqueles crentes, foi a redenção por meio do seu sangue. E aqui, infelizmente, a gente não consegue perceber com uma leitura simples, porque depende um pouquinho de conhecer as palavras, tá? A profundidade desse texto. A palavra redenção soou para aqueles crentes lá da igreja de Éfeso uma melodia inconfundível. Era muito claro para eles quando Paulo estava dizendo que eles foram redimidos por meio de Cristo Jesus. A palavra redenção, que vai aparecer 3 vezes no texto aos Efésios, é a palavra básica, ou é a palavra grega usada para referir-se à libertação de um escravo. É a carta de alforria, tá? É a palavra usada na carta de alforria para a libertação de um escravo. Então, o que Deus está dizendo, o que Paulo está dizendo para aquela igreja de Éfeso é que eles eram um bando de escravo e por meio de Cristo Jesus, eles foram libertados da condição de escravos. E quando a gente diz isso, quando nós lemos isso, é importante que você compreenda, que venha à tua memória, a questão de que Éfeso era um dos principais comércios do Império Romano de quê? De escravos. Boa parte da igreja de Éfeso, muito provavelmente, e da província de Ásia, tá? Muito provavelmente era escravos, eram ou haviam sido em algum momento escravos. Então, quando Paulo diz que em Cristo Jesus nós temos a redenção, a libertação, tá? A redenção, a palavra é redenção mesmo, a redenção pelo seu sangue, está dizendo que em Cristo Jesus aqueles crentes, eles receberam a sua carta de alforria. Eles que haviam sido escravos, agora já não eram mais escravos. A Epístola aos Colossenses usa um outro termo, que é haver apagado o escrito de dívida, tá? Que é um termo similar para dizer que haviam sido libertados. Mas aqui no contexto de Éfeso, principalmente, é esse o conceito. Agora, qual foi o custo? Como foi que Jesus Cristo deu a redenção para aqueles crentes? Foi por meio do seu sangue. A ideia, a imagem, a figura criada aqui é a seguinte. O que Paulo está dizendo é que aqueles cristãos de Éfeso estavam naquele cercado de escravos. Lembra o que eles disse? Havia os currais, e a palavra é essa mesmo, tá? Havia os currais igual de gado. Lá dentro estavam os escravos. Chegava o dono do navio e dizia, eu preciso de 10, mas eu tenho aqui 5 que estão meio doentes. Eu troco 5 doentes por 2 que estão bons. Aí o dono dos escravos dizia, não, eu troco 5 por 1. Aí diz, não, então eu te dou 5, mas você me dá mais tanto de dinheiro. E havia aquele leilão dos escravos. E a figura criada aqui é que a humanidade estava nesse grande curral escravizada.
E o diabo, dono desses escravos, é quem dizia e mandava o preço. E quando Jesus Cristo chegou, ele disse: qual que é o preço para libertar a humanidade? Qual que é o preço que tem que ser pago para que possam ser redimidos? E aí então Satanás diz: a tua morte. Ele diz: então eu vou para a cruz, derramo o seu sangue, e toda aquela igreja e todos aqueles que creem em Cristo Jesus são libertados do poder do pecado e são novas criaturas, santos, separados para o louvor da sua glória. É isso que eu era, é isso que você era, é isso que aquela igreja toda em Éfeso era. Éramos um bando de escravos, escravizados pelo pecado, escravizados pelo poder deste mundo, escravizados por uma religiosidade equivocada, escravizados por uma centena de outras coisas. Mas quando conhecemos a mensagem libertadora de Cristo Jesus, a mensagem do Evangelho, e cremos na sua morte, por meio do seu sangue, nós passamos a ser livres. Nós passamos a ter a remissão. Nós passamos a sermos redimidos, comprados por Cristo Jesus. Você já não é mais escravo. Eu não sou. Nós não somos. Aquela igreja precisava compreender que já não eram mais escravos. Podiam até continuar sendo escravos, literalmente, tendo um senhor, mas no seu interior sabiam que haviam sido libertados do grande dono de escravos. Haviam sido comprados pelo sangue de Cristo Jesus. É isso que nós somos. É isso que o Filho fez. Ou essa é a primeira das coisas que Jesus Cristo fez para com a tua vida, para com aqueles crentes de Éfeso. Nós temos então a redenção por meio do sangue de Cristo Jesus. Logo em seguida vai dizer, no qual temos a redenção pelo seu sangue, depois vai dizer a remissão, Oxe, me perdi aqui, um minutinho. Nele temos a redenção por meio de Jesus, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Essa é a segunda coisa que Deus fez, então, para com aqueles crentes em Cristo Jesus. No verso 7 ainda, né? No verso 7, então, a segunda parte, a parte B do verso 7 diz a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Essa é o segundo atuar, né? O segundo movimento do Filho na história da salvação. Ele nos libertou, ele nos deu, melhor dito, a redenção, e agora ele nos deu a remissão dos pecados, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. Bom, primeira questão que Cristo fez, então, foi dar a consciência de que nós somos livres, né? A redenção. E a segunda coisa que Cristo fez, então, foi tirar a culpa sobre a vida daqueles crentes e, consequentemente, das nossas vidas. Quando diz que ele nos deu o perdão dos pecados, ele está dizendo que ele retirou de sobre nós toda a culpa que tínhamos. Aqui, talvez precisáramos ter bastante tempo para trabalhar todo esse conceito de culpa e de pecado, estudarmos um pouco mais de Romanos e assim por diante, mas, em suma, o que o texto está dizendo é que, por meio da redenção, nós fomos livres, tá? E, como consequência disso, consequentemente, tá? Nós também fomos
perdoados. E quando está falando de perdoados, está falando que tirou de sobre nossas vidas toda a culpa que o pecado poderia nos imputar. Nós não temos mais culpa. Lembra do Antigo Testamento que havia as ofertas pela culpa, a oferta pelo pecado? Bom, quando Cristo veio e se sacrificou na cruz, ele foi o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Com a morte dele na cruz, os nossos pecados foram perdoados. Os pecados que já cometemos e os pecados que haveremos de cometer. Mais uma vez eu vou te dizer, eu não estou te dizendo aqui que você pode sair por aí pecando à vontade. Mas nós precisamos compreender que nós não carregamos sobre nossas vidas nenhuma culpa. O pecado, ele não se ensenhoreia mais da sua vida, como diz lá Paulo em Romanos, e ele não pode trazer nenhuma culpa para com a tua vida. Nós pecamos, é claro que nós pecamos. Nós pecamos no passado, nós pecamos no presente e nós vamos continuar pecando. Sabe por quê? Porque pecar está em nós. É a nossa natureza. E nós estamos atrelados a ela ainda. Claro que existe a diferença que nós nos arrependemos e necessitamos desse arrependimento. Vamos falar sobre isso ainda também. Mas olha só. Santo Agostinho vai dizer que não pode não pecar. O homem não pode não pecar. Por quê? Porque pecar faz parte da vida dele. Ele não consegue viver sem pecar. Essa é a herança da sua natureza caída. O que nós não temos mais não é a capacidade de não pecar, porque nós vamos seguir pecando. O que nós não temos mais é a culpa do pecado sobre nossas vidas. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós fomos perdoados dos nossos pecados. Dos pecados que cometemos e dos pecados que haveremos de cometer. O arrependimento, sim, precisa acontecer em nossos corações, mas o pecado não pode se ensenhorear de nossas vidas, não pode usar do seu poder para conosco, porque nós somos livres em Cristo Jesus. Nós não carregamos sobre nós a culpa. Cristo já a culpa dos nossos pecados. Então, amados, quando você pecar, e é certo que você vai fazer, você não precisa se culpar. Você precisa compreender que Cristo perdoou os teus pecados. É claro que isso não pode ser desculpa para a sua vida de pecado. É claro que isso não pode ser desculpa para você seguir pecando. Mas você precisa compreender que Cristo te livrou de toda essa culpa. Nós temos a liberdade em nossos corações. Nós precisamos ser leves. Nós precisamos entender o que Paulo vai dizer lá em Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Nós não estamos mais aprisionados à culpa do pecado. Por quê? Porque Deus já nos perdoou. Nós temos, então, o perdão dos nossos pecados. E o perdão dos nossos pecados é de acordo com o quê? O que diz o texto aí? Diz lá, verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amados, se na cidade de Éfeso existiam os banqueiros, existiam os grandes donos de escravos, né? Existiam os grandes comerciantes, donos de navios, homens muito ricos, Jesus é muito mais rico do que todos eles. E é por causa dessa sua riqueza de graça que ele pode nos perdoar. A palavra segunda riqueza da sua graça aqui é proporcional àquilo que João vai falar no seu evangelho, que Deus derramou graça sobre graça, o primeiro capítulo do evangelho de João, que diz que Deus derramou graça sobre graça. E a imagem aqui é de um copo vazio e uma jarra com água. E você vai despejando essa água dentro do copo, ao ponto de que o copo enche,
mas você não para de despejar a água. A água continua caindo e o copo transborda e continua transbordando. Então, quando diz que Deus concedeu graça sobre graça, é essa imagem. Aqui, quando diz que Jesus fez isso segundo a riqueza da sua graça, também é isso. É a ideia de que Deus é rico o suficiente em graça para perdoar os pecados de toda a humanidade, todos os nossos pecados que já pecamos, que vamos pecar, que pecaremos e assim por diante. É a riqueza da graça de Deus que nos leva ao arrependimento. É a riqueza da graça de Deus quem perdoa os teus pecados e por isso, por sabermos que Ele é rico o suficiente em graça, nós não precisamos carregar sobre nossas vidas o peso do pecado, a culpa do pecado, porque Ele é rico em graça para perdoar os nossos pecados. Então, o atuar do Filho na história da salvação foi ter te libertado da escravidão, foi ter te tirado toda a culpa do pecado. Isso é o que o Filho fez na história da salvação. E, em terceiro lugar, ele nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, o beneplácito, como diz uma outra tradução, que ele estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Esse é o mistério que Paulo fala que foi revelado a ele em outro momento. Esse é o mistério que está ligado à religião cristã, ou seja, que em Cristo Jesus todas as coisas se centralizam. É na pessoa de Cristo Jesus que todas as respostas são encontradas. O mistério que Paulo fala é que a pessoa de Cristo Jesus, na história da salvação, muda a realidade da história e a realidade do espiritual. Jesus Cristo atua na história da salvação de forma tal que há um divisor de águas, né? Literalmente, quando nós falamos antes de Cristo e depois de Cristo, é dizer que Cristo fez uma mudança drástica na história. Tudo converge-se nele. Tudo apontava para ele antes da vinda dele, para tudo aponta para ele também, o futuro, tudo isso, a nossa esperança e assim por diante. O mistério da vontade de Deus, então, é convergir em Cristo todas as coisas, ou seja, convergir, ir para Cristo, né? Centralizar-se na pessoa de Cristo, todas as coisas, tantas que estão nos céus como na terra. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo se tornou Senhor de toda a história. O Senhor Jesus Cristo é Senhor não só da tua vida, mas Ele é Senhor de toda a história terrena, toda a história mundana, para usarmos a palavra relacionada ao mundo, e também tudo aquilo que está nas regiões celestiais. Como os crentes de Éfeso estavam preocupados com toda a questão mística, com toda a questão espiritual, o que Paulo está dizendo é: você quer conhecer os mistérios? Você quer conhecer os segredos espirituais? Você quer conhecer o sobrenatural? Você quer conhecer o transcendente? Conheça Cristo. Porque conhecendo a Cristo, você vai ter o conhecimento de tudo aquilo que passou, porque apontava para a pessoa de Cristo. E você vai ter conhecimento de tudo aquilo que está por vir, porque tudo aquilo que está por vir depende da pessoa de Cristo Jesus. Tanto as coisas da terra, quanto também as coisas espirituais. Um grande teólogo da modernidade, é falecido, né, mas dos últimos tempos, se chama Karl Barth. E Karl Barth levava isso a ferro e fogo. Então, quando alguém levantava a mão para fazer uma pergunta, ele dizia assim: a resposta é Cristo Jesus. Qual que é a pergunta? Entendem a ideia? A resposta para qualquer que seja a pergunta tem que passar pelo evento Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós fomos discutir em nossas vidas tem que passar pelo evento Cristo Jesus. Passando pelo evento Cristo Jesus, as respostas passam a ter sentido.
Se não estiver ligada à pessoa de Cristo Jesus, as respostas não têm sentido. Vamos discutir questão de gênero? Vamos. O que é que Jesus diria a respeito da situação? Como que Jesus trataria a situação? Passa por Jesus Cristo e então nós podemos conseguir uma resposta desde a ideia de Cristo Jesus. Vamos tratar da questão política? Vamos. O que Jesus falaria nessa situação? Então, a resposta é Jesus. E a partir da resposta, nós podemos enfrentar as perguntas, então. Esse é o mistério, que tudo se converge em Cristo Jesus. Bom, tá terminando a aula? Que hora que termina? 9h30. Ai, Jesus amado. Bom, vamos terminar com isso aqui, então. Então, nós temos o que o Pai fez na história da salvação, nos abençoou, nos escolheu, em amor nos predestinou. O Filho, ele nos redimiu, nos libertou do pecado e mostrou que tudo se converge na pessoa dele. E a partir de então nós falaríamos do que o Espírito Santo continua fazendo na história da salvação. Bom, aqui nós temos a seguinte frase, lá no verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, que seja em Cristo Jesus, fostes selados com o Espírito da promessa. Aqui é aquilo que o Espírito Santo tem feito na história da salvação. Normalmente nós falamos do Pai e do Filho como o que fizeram na história da salvação, o Espírito que tem feito, porque o Espírito continua atuando na história da salvação. Não que o Pai e o Filho não continuam, né? Mas é o Espírito Santo quem trabalha ativamente nos corações para seguir a história da salvação. E a primeira coisa que nós vemos com relação ao Espírito Santo é que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Essa palavra selados é bastante conhecida dos cristãos de Éfeso também. Lembro que eu lhes disse que Éfeso era a cabeceira de uma rota postal? Bom, toda a comunicação do imperador chegava até Éfeso e dali saía para as demais cidades. Lembra que eu falei sobre isso? E toda a comunicação do imperador ou de qualquer pessoa de importância, um comerciante ou assim por diante, levava sobre um tablete de cera a impressão de um anel que era o selo que dizia que aquele produto era de propriedade do dono daquele selo. Tá? Esse é um conceito bastante conhecido por nós, inclusive, né? O que está dizendo aqui é que nós somos selados pelo Espírito Santo. Em outras palavras, nós estamos dizendo que nós temos em nossos corações, por meio do Espírito Santo, a impressão do anel de Deus em nossas vidas, que demonstra que nós somos propriedade exclusiva de Deus em nas nossas vidas. O Espírito Santo é aquele que demarca que eu, você, aquela igreja eram propriedades exclusivas de Deus. Bom, Deus, ele te abençoou, ele te amou, ele te escolheu, Jesus te libertou dos pecados, ele te libertou da escravidão, e por fim, ele disse, para mostrar que você é minha propriedade, eu vou imprimir no teu coração o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. As pessoas de Éfeso, para dizer que tinham César como senhor das suas vidas, iam lá no templo de César e queimavam incenso. Ele ia e confessava. Aqui não. Aqui é o próprio Deus que entra na vida do crente e por meio
Espírito Santo coloca ali um sinal dizendo o João, o Manuel, o Joaquim, a Rosângela, o Alain, a Emily, cada um de nós somos selados, somos propriedades exclusivas de Deus. E a segunda coisa é que o Espírito Santo, esse que é o selo em nossos corações, ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E, amados, aqui nós precisamos compreender o seguinte, a palavra penhor aqui é literalmente primeiro pagamento. É uma palavra extremamente comercial, tá? É uma palavra que era usada nas cartas comerciais na cidade de Éfeso. É como quando você compra uma coisa à prestação e dá uma entrada, sabe? Quando você vai lá na Casas Bahia e faz um carnê de 48 prestações, mas se dá uma entrada, aquele produto passa a ser seu, né? A partir desse momento. O Espírito Santo, está dizendo aqui o texto, o Espírito Santo é essa entrada que demonstra que nós somos filhos de Deus. Mas tem muito mais ainda para acontecer. Ele é só o penhor, ele é só a entrada, ele é só a amostra que vai seguir conosco, mas os nossos olhos, na verdade, estão lá no resgate que Deus há de fazer, porque nós somos propriedade dele. Então o Espírito Santo é só o primeiro passo. O Espírito Santo no teu coração, esse selo do Espírito Santo no teu coração, é só o primeiro atuar de Deus na tua vida. Mas o que Deus espera, na verdade, é resgatar a propriedade dele, quando eternamente passaremos a morar com ele, para o louvor da sua glória. Então, amados, nós temos aqui o atuar da Trindade na história da salvação. Para aquela igreja de Éfeso, isso fazia toda a diferença. Para aquela igreja de Éfeso, isso fazia todo sentido. Não eram palavras soltas, eram coisas que estavam ligadas diretamente ao seu dia a dia, eram palavras que estavam ligadas diretamente ao seu caminhar diário. Eles compreendiam profundamente o que isso estava dizendo. Assim também é para as nossas vidas. Espero que seja para a sua vida a partir desse momento. Compreender que o Pai te escolheu, compreender que o Filho te libertou, compreender que você é propriedade exclusiva de Deus. Todas essas coisas, amados, todas essas coisas é porque Deus é rico em misericórdia. É porque Deus é rico em graça. Todas essas coisas é o atuar da graça de Deus na tua vida. É o atuar da graça de Deus para contigo. Você não precisa pagar nada por isso. Você não precisa se sacrificar por isso. Você não precisa fazer nada por isso. Nós precisamos compreender que é a graça de Deus que atua em nós e nos faz propriedade de Deus. Não é porque nós queremos, não é porque somos bons, não é porque fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa, mas é porque Deus nos ama, é porque o Filho se sacrificou por nós, é porque Ele é rico em graça para com a tua vida, para com a minha, a nossa vida. Bom, eu espero que esse parágrafo seja o suficiente para você ter uma visão geral da carta, porque tudo que vai tratar da carta agora, a partir de agora, é basicamente dentro desse contexto, dentro daquilo que Deus fez na vida dos crentes. Tá? Nós não vimos nada do texto quase. Espero que tenha sido bom para a tua vida, espero que tenha sido proveitoso para a sua vida. Vamos abrir aí para perguntas específicas do texto, qualquer parte do texto, e a gente tentar pular para aquilo que for dúvida para vocês. Tá bem?